E o senhor citou também muitos pontos positivos de Minas, mas qual o principal desafio que o senhor tem no Estado? Então, como o senhor avalia Brasil e Minas, seus principais desafios para seus gestores? Eu diria que temos um problema semelhante. Apesar da população muitas vezes não perceber, Ana, isso tem reflexo em tudo. Tem reflexo na saúde, na segurança, na educação, na infraestrutura, que é a questão de equilíbrio fiscal. Tem uma frase do Paulo Hartung, que eu admiro muito, ex-governador do Espírito Santo, que é a seguinte: quem toma conta das contas, toma conta do povo. E a mais pura verdade, um pai de família que tem as contas controladas, na hora que o filho precisa do medicamento, ele compra. Um pai de família que tem as contas controladas, na hora que o filho precisa de qualquer coisa referente à educação, ele consegue arcar. Quem só tem dívida, não controla nada, vai deixar a família na mão. E com um prefeito, com um governador e com um presidente, a mesma coisa. E eu que recebi um estado arruinado pelo PT, sei muito bem. Sou governador há 7 anos. Até hoje, Ana, eu estou pagando parcelamento de dívida que o PT fez. Uma delas com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que ele foi lá e sacou os depósitos judiciais, e outra que eu ainda estou pagando é com os 853 municípios de Minas. Porque o PT foi muito justo, parece que ele não é justo, mas em alguns momentos ele é. Ele conseguiu assaltar igualmente os 853 municípios de Minas Gerais, do menor até a capital Belo Horizonte, assaltou todos. E até hoje, todo mês, eu mando 100 milhões de reais a mais por mês, não sei, o valor é aproximadamente esse, mensalmente, para os municípios, que foi o assalto da saúde. Os outros assaltos eu já devolvi, o assalto do ICMS, do IPVA. Recursos. O município tem obrigação por lei, igual um assalariado, de receber os repasses do governo do estado. O governo do PT não fez. Tanto é que lá em Minas, em 2018, isso acho que não foi muito divulgado no Brasil, nós tivemos prefeitos que adoeceram, que renunciaram e que suicidaram em Minas, e não foram poucos não. Porque fazer a gestão de uma cidade sem receber esse dinheiro é impossível. É igual um pai de família, você fala, a partir de agora eu vou te pagar só metade do seu salário e você se vire. Ele não vai dar conta de se virar. Ele tem aluguel, ele tem prestação, ele tem escola para pagar, tratamento médico que às vezes alguém está fazendo. Foi o que aconteceu lá em Minas. Então, eu falo que o grande desafio do Brasil é equilibrar as contas. Na hora que tiver um governo que equilibre as contas, esse governo vai poder melhorar as estradas, vai poder melhorar a saúde, melhorar a educação e melhorar a segurança pública. Sem equilibrar as contas, não tem como fazer isso. A privatização da Companhia de Saneamento de Minas é uma alternativa? Eu faço essa pergunta porque em Mato Grosso os municípios também se uniram em consórcio para lidar com a questão da água, do abastecimento, captação, distribuição. O município aqui vizinho, Várzea Grande, também sofre com essa questão e está caminhando para concessão. Cada um por seus motivos. E Minas é um estado populoso que tem caminhado pela privatização. O que motivou, governador? Ana, nós temos de lembrar o seguinte, o setor privado, ele é muito mais ágil e tem uma gestão mais eficiente. Vou te dar aqui um exemplo para provar isso, porque um exemplo às vezes esclarece. Lá em Minas nós temos a rede FEMIG, Hospitais Públicos de Minas Gerais, rede FEMIG. E temos hospitais privados que atendem pelo SUS. Se um hospital privado tem um equipamento de tomógrafo e esse equipamento estraga hoje, eles vão comprar a peça hoje ainda, amanhã esse equipamento está funcionando. Se é no hospital público, nós temos que fazer uma licitação. Talvez daqui a 90 dias esse equipamento volte a funcionar. Porque nós somos engessados. Eu não posso comprar daquele fornecedor porque eu conheço ele, porque eu gosto, porque ele é confiável. Eu vou ter de comprar no menor preço
e às vezes vou comprar uma peça que não é a melhor, mas é o que a lei determina. Então, o público é engessado. Isso acontece com a nossa Copasa, que é a Companhia de Saneamento Básico. Ela vai trocar os canos de uma adutora, ela precisa fazer uma licitação. Uma obra que numa empresa privada seria executada em 60 dias, na Copasa vai levar 1 ano. E às vezes não vai ficar bem feita porque a empresa que ganhou não é a que executa melhor, mas é a que deu o melhor preço. Então, é simplesmente impossível você ter eficiência dentro desse contexto. É necessário passar para o privado executar, mas o governo pode bancar. Os melhores hospitais do Brasil são de gerenciamento de gestão privada, atendem pelo SUS, muito 100%, só atende SUS, mas recebe dinheiro do governo, ou do município, ou do estado, do governo federal, porque eles têm essa agilidade, essa eficiência que o público não tem. Outra questão no público, se eu vou contratar gente, está faltando médico, eu preciso fazer um concurso público, aí eu vou levar 1 ano para contratar um médico. Você está entendendo? O privado contrata, amanhã está funcionando. Então, é assim, uma ilusão achar que uma empresa pública vai prestar bom serviço. Ela não tem agilidade. Outro problema também, muitas vezes ela é utilizada para fazer politicagem. Eu recebi em Minas Gerais, essas empresas eram cabides de emprego. Estavam muito mais preocupadas em distribuir favores do que atender as pessoas. Por isso que a esquerda adora estatal, porque ali fica distribuindo favores, contratando serviços de quem contribui com campanha, etc. E no caso de Minas ainda tem um agravante. O grande sócio da Copasa é o estado de Minas. Um estado que deve 180 bilhões. A Copasa precisa investir bilhões e bilhões. Você acha que o Estado tem condição de fazer aporte de capital? Não tem, mas o privado tem. E vai executar a obra com muito mais rapidez. Então, eu te diria que nós temos de nos curvar aos fatos. No mundo inteiro é assim. E não vai ser diferente aqui no Brasil. Agora que os contratos, Ana e Márcia, de concessão sejam muito bem feitos. Se a empresa de energia elétrica deixou faltar energia mais do que o que está no contrato, que tem uma multa pesadíssima para ela, para forçar a ela a fazer investimentos na melhoria da rede, o mesmo com relação ao fornecimento de água e por aí vai. Não sou favorável a fazer negócio de compadre de forma alguma. Tem de fazer um contrato muito bem feito, com penalidades, com exigência de investimentos. Aí sim você vai ter uma concessão bem feita. E quer exemplo melhor do que esse aqui? Eu sou mais velho, né? Eu sou da época da Telemig, Telecomunicações de Minas Gerais. Ela tinha um monopólio de telefonia. Em Minas Gerais, quem queria ter telefone fixo ou celular dependia da Telemig. Muitas vezes você tinha de esperar 1 ano, 2 anos para ter uma linha ou um aparelho. Você não tinha comparação de preço e o Brasil precisa caminhar para essa questão de ter opção no setor de energia elétrica, como tem com telefonia. Uhum. Governador, aproveitando aqui para a gente concluir falando sobre esse gancho da gestão fiscal que o senhor colocou agora há pouco, de como o senhor pegou o estado de Minas, né? Na sua avaliação, como é que vai ficar, como é que o PT vai entregar ao Brasil no final dessa gestão e ainda como pode ficar o país se ele continuar no poder? Márcia, o presidente Lula gaba-se, né, muitas vezes de estar apresentando bons números na economia. Desemprego está caindo, a economia está crescendo, tá, mas com o uso de anabolizante, de bomba, de esteroide. Igual esse pessoal que vai para a academia, quer ficar todo forte, começa a usar. A princípio vão ficar fortes, mas daqui a alguns anos, problema cardíaco, problema hepático, problema renal,
problema arterial, problema de impotência e por aí vai. A economia do Brasil está sendo inflada, inchada e não crescendo. Nós estamos repetindo, Márcia, o mesmo que aconteceu com a Dilma há 10 anos atrás, há 12 anos atrás. Tudo parecia uma maravilha e na hora que nós vimos aquilo não tinha nenhum fundamento. E na hora que tiver de corrigir essa rota, o remédio é muito amargo. Tivemos a maior recessão da história em 2015 e 2016. E tudo indica que nós vamos ter algo semelhante caso não haja uma mudança muito grande nessa condução da gastança. O Brasil tem uma dívida, um déficit anual que só tem crescido ao longo do governo do Lula. Isso faz com que a dívida nossa tenha tomado um caminho de descontrole. Por isso que nós temos uma das maiores taxas de juros do mundo, que tem de ficar claro, penaliza quem essa taxa de juros alta? O pobre. O pobre é que paga a prestação, que financia a moto, o celular, a casa. Ele é que é penalizado. Esse governo fala que dá com uma mão, mas está tirando com a outra mão de quem é pobre. E fala que é o governo que quer tributar os ricos, na verdade está enchendo o bolso dos ricos. Porque quem tem 1 milhão, 10 milhões, 50 milhões aplicado, está rindo até aqui com esse rendimento de Selic a 15% ao ano, que é o mínimo que ele vai estar ganhando aí de remuneração pelo seu dinheiro. E quem está pagando essa conta, como eu falei, são os brasileiros, principalmente os pobres. Então essa situação tem limite. Não dá para isso continuar 1 ano, 2 anos, 3 anos. É igual quem toma esteroide. O problema, o efeito colateral começa a aparecer em determinado ponto. Só não sabemos se vai ser daqui a 4 meses, 8 meses ou 1 ano e meio. Mas que vai aparecer, vai, porque nenhuma economia do mundo, todo economista sério sabe, tem crescimento sustentável como ocorre com o Brasil hoje. É uma bomba que está prestes a explodir, então. Uma bomba relógio. Vai explodir em algum momento. Não tem como dar certo. Chame algum economista aqui, converse com ele sobre isso, que ele vai te responder melhor do que eu. Ana, satisfeita? Ficaríamos mais umas 3 horas aqui. Mas